Existe um elemento químico que foi descoberto no Sol 27 anos antes de ser encontrado na Terra. Cientistas do século XIX declararam sua existência baseando-se apenas em uma linha amarela em um espectro de luz solar. A evidência, uma assinatura espectral a 150 milhões de quilômetros de distância. Este elemento, batizado de hélio em homenagem a Hélios, o deus grego do Sol, é o segundo mais abundante no universo observável. Trilhões de toneladas são produzidas a cada segundo no núcleo de cada estrela. E ainda assim, na atmosfera terrestre, ele é quase inexistente, escapando literalmente para o espaço neste exato momento. Como pode o segundo elemento mais comum do cosmos ser tão escasso aqui? Por que um gás que não reage com nada é fundamental para todas as estrelas? E o que uma tragédia aérea de 1937, que matou 35 pessoas em chamas, tem a ver com a estrutura eletrônica deste elemento? A resposta conecta a física nuclear do Big Bang com balões de festa. Une os primeiros minutos do universo com mergulhadores explorando profundezas oceânicas impossíveis e nos força a confrontar uma verdade desconcertante. Estamos desperdiçando um recurso que levou centenas de milhões de anos para se acumular. Esta é a história do hélio, e ela começa com uma linha amarela que não deveria existir. Pierre Janssen observou essa assinatura espectral durante um eclipse solar em 1868 e ousou propor algo extraordinário, um elemento que existia apenas nos céus. A comunidade científica reagiu com ceticismo justificável. Como ter certeza de algo que nunca havia sido tocado, isolado ou estudado em laboratório? Levou 27 anos para William Ramsay encontrar este elemento fantasma aprisionado em rochas radioativas terrestres. Mas a descoberta levantou questões ainda mais profundas. Por que o segundo elemento mais abundante do universo é quase inexistente na atmosfera terrestre? Como um gás que não reage com absolutamente nada pode ser tão fundamental para a vida das estrelas? O hélio conecta a física nuclear das estrelas com a geopolítica da Segunda Guerra Mundial. Une a cosmologia do Big Bang com as pressões extremas do mergulho profundo. Ao longo deste vídeo, você descobrirá por que linhas amarelas em um espectróscopo revolucionaram nossa compreensão do cosmos. Como 4 prótons se transformam em hélio no núcleo solar, liberando a energia que sustenta toda a vida na Terra. No final, você nunca mais olhará para um balão flutuante, para o céu noturno ou para as profundezas do oceano da mesma forma. Porque a história do hélio é a história de como desvendamos os segredos do universo, um espectro de luz por vez. Em 18 de agosto de 1868, o astrônomo francês Pierre Janssen apontou seu espectroscópio para o Sol durante um eclipse total visível na Índia. O que ele viu o deixou perplexo. Uma linha amarela brilhante no espectro solar que não correspondia a nenhum elemento conhecido na Terra. 2 meses depois, do outro lado do mundo, Norman Lockyer observou a mesma linha misteriosa. Lockyer propôs um nome audacioso para este elemento fantasma: hélio, derivado de Hélios, o deus grego do Sol. Imagine a ousadia desta afirmação. Janssen e Lockyer estavam declarando a existência de um elemento químico que nunca havia sido isolado. Um elemento que existia apenas no Sol, a 150 milhões de quilômetros de distância. Como poderiam ter certeza de que não era simplesmente um elemento conhecido se comportando de maneira incomum sob as temperaturas extremas do Sol? O problema era fundamental. O espectro de emissão de um elemento funciona como sua impressão digital química. Quando aquecido, cada elemento emite luz em comprimentos de onda específicos. Mas essa linha amarela brilhante em 587,49 nanômetros não se encaixava em nenhum padrão conhecido. Era como encontrar uma impressão digital que não pertencia a nenhum humano catalogado.
A ciência da espectroscopia, desenvolvida por Kirchhoff e Bunsen, havia estabelecido princípios sólidos. Cada elemento possui um espectro único determinado pela estrutura de seus átomos. Quando elétrons saltam entre níveis de energia, emitem fótons de comprimentos de onda precisos. Esta linha D3 sugeria uma configuração eletrônica completamente nova. Durante 27 anos, o hélio permaneceu um elemento celestial, uma promessa não cumprida. Então, em 1895, o químico escocês William Ramsay investigava um mineral radioativo chamado cleveita. Ao aquecê-lo com ácido, observou a liberação de um gás. Quando analisou este gás com o espectroscópio, lá estava ela, a inconfundível linha amarela D3. O elemento do Sol havia finalmente sido encontrado na Terra. A descoberta de Ramsay não foi acaso. Ele estava sistematicamente procurando por gases nobres após ter descoberto o argônio no ano anterior. A cleveita, mineral rico em urânio, aprisionava hélio produzido pelo decaimento radioativo ao longo de milhões de anos. Ramsay havia desvendado não apenas onde encontrar hélio na Terra, mas também uma pista crucial. Este gás estava ligado a processos nucleares mais fundamentais do universo. Esta descoberta terrestre revelou algo extraordinário. O hélio é um gás nobre, completamente inerte quimicamente. Sua camada eletrônica externa está completa, com 2 elétrons preenchendo perfeitamente o primeiro nível de energia. Sem elétrons disponíveis para compartilhar ou capturar, o hélio simplesmente não reage. É como se a natureza tivesse criado um elemento em estado de perfeita satisfação química. E aqui está um fato que une céu e terra. Aquela linha amarela no espectro solar é produzida exatamente pelo mesmo processo que ocorre quando o hélio escapa de minerais radioativos. Elétrons excitados retornando ao estado fundamental, liberando fótons de energia precisa. O hélio na Terra e o hélio no Sol são idênticos, seguindo as mesmas leis imutáveis da física quântica. Aqui está um paradoxo desconcertante. O hélio é o segundo elemento mais abundante no universo observável, representando cerca de 24% de toda a massa elementar. Apenas o hidrogênio é mais comum. No entanto, na atmosfera terrestre, constitui apenas 0,000522% do ar que respiramos. Como pode o segundo elemento mais comum do cosmos ser tão raro no nosso planeta? A resposta nos leva de volta aos primeiros 3 minutos após o Big Bang. Durante a nucleossíntese primordial, quando o universo tinha apenas alguns minutos de idade e temperaturas na ordem de bilhões de graus, prótons e nêutrons começaram a se fundir. A física nuclear favoreceu fortemente a formação de hélio 4, 2 prótons e 2 nêutrons unidos em um núcleo estável. Para cada átomo de hélio criado, cerca de 10 átomos de hidrogênio permaneceram livres. Esta proporção, prevista teoricamente pelos físicos Ralph Alpher, George Gamow e Robert Herman em 1948, corresponde quase perfeitamente ao que observamos no universo hoje. As missões espaciais WMAP e Planck mediram a abundância cósmica de hélio com precisão extraordinária, 24,6% em massa. É como se o universo carregasse em sua própria composição química a assinatura de seu nascimento violento. Mas então, por que a Terra é tão pobre em hélio? A resposta está em uma propriedade física simples. O hélio é o segundo gás mais leve que existe. Com massa atômica de apenas 4 unidades, ele se move rapidamente mesmo em temperaturas moderadas. Na atmosfera superior da Terra, átomos de hélio atingem velocidades próximas da velocidade de escape gravitacional do planeta, que é de 11,2 km por segundo. Ao longo de bilhões de anos, praticamente todo o hélio primordial da Terra escapou para o espaço. Enquanto o nitrogênio e o oxigênio, mais pesados, permanecem presos pela gravidade terrestre, os átomos de hélio simplesmente flutuam para cima até alcançarem a exosfera e se libertam da Terra. É um vazamento lento, mas inexorável, acontecendo neste exato momento sobre nossas cabeças.
O hélio que encontramos na Terra hoje vem quase inteiramente de uma fonte diferente: o decaimento radioativo de elementos pesados, como urânio e tório, nas profundezas da crosta terrestre. Quando um núcleo de urânio 238 decai, ele emite uma partícula alfa, que nada mais é que um núcleo de hélio 4. Ao longo de milhões de anos, este hélio fica aprisionado em rochas porosas e formações geológicas específicas. Os maiores reservatórios de hélio do mundo se concentram em campos de gás natural em regiões com geologia específica. Rochas cristalinas ricas em elementos radioativos cobertas por camadas impermeáveis. Os Estados Unidos, particularmente na região de Amarillo, Texas, abrigam alguns dos depósitos mais ricos, com concentrações de até 2% em certos poços. Aqui está a parte inquietante. Estamos extraindo hélio de reservatórios que levaram dezenas ou centenas de milhões de anos para se formar. Uma vez liberado para a atmosfera, esse hélio eventualmente escapa para o espaço e está perdido para sempre. Diferente do petróleo ou da água, o hélio é um recurso verdadeiramente não renovável na escala de tempo humana. Cada balão de festa liberado representa hélio que nunca retornará. E isso nos leva a uma ironia cósmica. Vivemos em um universo inundado de hélio, onde estrelas o produzem continuamente aos trilhões de toneladas por segundo. Mas em nosso pequeno planeta, este segundo elemento mais abundante do cosmos se tornou um recurso precioso e finito. Todas as noites, quando olhamos para o céu estrelado, estamos testemunhando fábricas colossais de hélio. Cada ponto de luz é uma fornalha nuclear, onde hidrogênio está sendo transformado em hélio através de um processo que alimenta o universo há bilhões de anos. No final do século XIX, um mistério fundamental atormentava os físicos: o que fazia o Sol brilhar? Lord Kelvin calculou que se o Sol estivesse queimando carvão, ele se extinguiria em apenas alguns milhares de anos. Mas evidências geológicas já mostravam que a Terra tinha milhões, talvez bilhões de anos. De onde vinha a energia? A resposta começou a se formar em 1920, quando Arthur Eddington propôs: o hidrogênio convertendo-se em hélio forneceria a fonte de energia mais plausível. Era uma intuição brilhante, mas sem mecanismo explicativo claro. Como 4 núcleos de hidrogênio poderiam se fundir em um núcleo de hélio? O problema era descomunal. Núcleos atômicos são todos positivamente carregados e se repelem violentamente através da força eletromagnética. Para que 2 prótons se fundam, eles precisam ser empurrados tão próximos que a força nuclear forte supere a repulsão eletromagnética. Isso requer temperaturas e pressões absolutamente extremas. Nos anos 1930, Hans Bethe e Carl Friedrich von Weizsäcker desvendaram o mecanismo preciso. No núcleo do Sol, onde a temperatura atinge 15 milhões de graus Celsius e a pressão é 250 bilhões de vezes maior que a atmosférica, ocorre a cadeia próton-próton. 2 prótons colidem com energia suficiente para que um se transforme em nêutron, criando deutério. Este captura outro próton, formando hélio 3. Finalmente, 2 núcleos de hélio 3 colidem, fundindo-se e liberando um núcleo estável de hélio 4. Aqui está o detalhe crucial que Einstein nos ensinou. Quando você soma a massa de 4 prótons separados e compara com a massa de um núcleo de hélio 4, há uma pequena diferença. Cerca de 0,7% da massa desaparece. Para onde vai essa massa? Ela se transforma em energia, seguindo E igual a mc². Aquela minúscula fração de massa, multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado, libera uma quantidade astronômica de energia. A cada segundo, o Sol converte aproximadamente 600 milhões de toneladas de hidrogênio em 596 milhões de toneladas de hélio. As 4 milhões de toneladas de diferença se transformam em pura energia, radiação que atravessa o espaço e 8 minutos depois aquece a superfície da Terra, permite a fotossíntese e sustenta toda a vida que conhecemos. E existe uma beleza profunda neste processo.
O hélio produzido pela fusão estelar se acumula no núcleo da estrela. Em estrelas mais massivas, quando o hidrogênio do núcleo se esgota, o próprio hélio começa a funcionar, criando carbono e oxigênio. Isso significa que cada átomo de carbono no seu corpo, cada átomo de oxigênio que você respira, foi forjado no núcleo de uma estrela através de reações que começaram com a fusão de hidrogênio em hélio. Somos literalmente feitos de poeira estelar, e o hélio é o primeiro passo nesta cadeia alquímica cósmica. Em 6 de maio de 1937, o mundo assistiu horrorizado enquanto o dirigível Hindenburg transformava-se em uma bola de fogo ao tentar aterrissar em Lakehurst, Nova Jersey. Em apenas 34 segundos, 245 metros de luxo e engenharia alemã foram consumidos pelas chamas. Das 97 pessoas a bordo, 35 morreram. A era dos dirigíveis de passageiros terminou naquele dia, não por falha de engenharia, mas por uma escolha forçada de gás de sustentação. O Hindenburg não foi projetado para voar com hidrogênio. Os engenheiros alemães queriam usar hélio, um gás nobre que compartilha com o hidrogênio a propriedade de ser mais leve que o ar, mas com uma diferença crucial. O hélio é completamente inerte. Não queima, não explode, não reage. Mas havia um problema geopolítico. Em 1937, os Estados Unidos controlavam praticamente toda a produção mundial de hélio, e o Congresso americano, desconfiando das intenções militares da Alemanha nazista, havia proibido a exportação. Os alemães não tiveram escolha senão usar hidrogênio, apesar de saberem dos riscos. O hidrogênio é o gás mais leve que existe, fornecendo cerca de 8% mais sustentação que o hélio, mas é também extremamente inflamável. Qualquer faísca em presença de oxigênio atmosférico pode iniciar uma reação de combustão violenta. A diferença entre hidrogênio e hélio ilustra perfeitamente o conceito de gases nobres. O hélio possui uma configuração eletrônica completa. 2 elétrons preenchendo perfeitamente sua única camada. É um átomo em estado de satisfação química total. O hidrogênio, por outro lado, tem apenas um elétron, buscando desesperadamente completar sua camada. Ele reage facilmente, formando ligações covalentes, especialmente com oxigênio. Após o Hindenburg, o hélio tornou-se o padrão absoluto para aeronaves mais leves que o ar. Balões meteorológicos, que sobem diariamente aos milhares ao redor do mundo, alcançando altitudes de 30 quilômetros, usam hélio. E aqueles balões coloridos que vemos em festas infantis? A maioria usa hélio porque é seguro, não tóxico e não apresenta risco de incêndio. Mas aqui está uma questão que raramente consideramos. Por que gases mais leves que o ar flutuam? A resposta está no princípio de Arquimedes. Qualquer objeto imerso em um fluido sofre uma força de empuxo igual ao peso do fluido deslocado. O ar ao nível do mar tem densidade de aproximadamente 1,225 kg por metro cúbico. O hélio tem densidade de 0,164 kg por metro cúbico. 1 metro cúbico de hélio pode levantar cerca de 1 kg. Esta história ilustra algo fundamental sobre o progresso tecnológico. Às vezes, a solução tecnicamente superior é bloqueada por política, economia ou disponibilidade de recursos. O hélio era conhecido, suas propriedades eram compreendidas, mas seu acesso era restrito. A engenharia foi refém da geopolítica e 35 pessoas pagaram o preço. Em 1988, o mergulhador comercial Telmavros Thomos estava trabalhando a 534 metros de profundidade no Mar do Norte. A essa profundidade, a pressão é de aproximadamente 54 atmosferas, 54 vezes maior que ao nível do mar. Respirar ar comum nessas condições não é apenas difícil, é letal. A solução? Heliox, uma mistura de hélio e oxigênio. Para entender por que o ar comum é inadequado, precisamos compreender o que acontece com gases sob pressão extrema. O ar é composto de cerca de 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. À medida que um mergulhador desce, a pressão aumenta.
A lei de Dalton estabelece que a pressão total de uma mistura gasosa é a soma das pressões parciais de cada componente. A uma profundidade de 50 metros, a pressão parcial do nitrogênio é 6 vezes maior que na superfície. O nitrogênio, sob alta pressão parcial, começa a se dissolver nos tecidos do corpo, particularmente no sistema nervoso. O efeito é conhecido como narcose por nitrogênio, apelidado de êxtase das profundezas. Os sintomas incluem euforia, perda de coordenação, julgamento comprometido. Jacques-Yves Cousteau descreveu: é como o martini da lei. Quanto mais profundo você vai, mais martinis você teve. Mergulhadores narcotizados tomam decisões perigosas. A narcose por nitrogênio matou. A segunda questão é a densidade. Sob pressão, os gases se tornam densos. A 200 metros de profundidade, o ar seria tão denso que o trabalho de respiração se tornaria exaustivo. O hélio resolve ambos os problemas elegantemente. Primeiro, é biologicamente inerte, não causa narcose porque não interage significativamente com tecidos nervosos. Mergulhadores respirando héliox permanecem mentalmente lúcidos, mesmo a profundidades onde o ar comum os deixaria completamente narcotizados. Segundo, o hélio é extraordinariamente leve. Com massa atômica de apenas 4, comparada aos 28 do nitrogênio molecular, o hélio tem cerca de 1/7 da densidade. Mesmo sob alta pressão, misturas de héliox permanecem relativamente fáceis de respirar, mas o héliox introduz seus próprios desafios. O mais notável é o efeito Donald Duck. Mergulhadores desenvolvem vozes agudas. Isso ocorre porque a velocidade do som no hélio é quase 3 vezes maior que no ar. As cordas vocais vibram na mesma frequência, mas as frequências ressonantes do trato vocal mudam. O desafio mais sério é a perda de calor. O hélio conduz calor muito melhor que o ar, aproximadamente 6 vezes mais eficientemente. Operações de mergulho profundo comercial usam trajes com aquecimento ativo para contrabalancear essa perda. A técnica de saturação, onde mergulhadores vivem em câmaras pressurizadas por semanas, respirando continuamente héliox, permite trabalho prolongado em grandes profundidades. Plataformas de petróleo offshore dependem dessa tecnologia. Ironicamente, o hélio que permite aos humanos explorar as profundezas do oceano é o mesmo elemento que alimenta as estrelas e escapa constantemente de nosso planeta. Cada respiração de héliox em um mergulho profundo usa um recurso não renovável. Mas existe um desenvolvimento promissor. Sistemas de reciclagem de hélio purificam e reutilizam o gás, conservando um recurso precioso. Então, o que torna o hélio verdadeiramente extraordinário? Retornemos àquela linha amarela misteriosa que Jensen e Lockyer observaram em 1868. Aquele espectro não era apenas a assinatura de um novo elemento, era uma mensagem do cosmos. A linha D3, em 587,49 nanômetros, nos diz algo profundo. As leis da física são universais. O hélio no Sol e o hélio na Terra são governados pelas mesmas regras imutáveis. A descoberta de Ramsay revelou que este elemento estava aprisionado em minerais radioativos, produzido pelo decaimento de urânio e tório. Cada partícula alfa emitida por um núcleo radioativo é um núcleo de hélio. O elemento está literalmente sendo criado nas profundezas da crosta terrestre, átomo por átomo, através de processos que operam em escalas de milhões de anos. Mas aqui está onde a história se torna verdadeiramente cósmica. A maioria do hélio no universo foi criada nos primeiros 3 minutos após o Big Bang. Quando o cosmos tinha apenas minutos de idade, prótons e nêutrons se fundiram em uma dança nuclear primordial. Esta proporção persiste até hoje, preservada em cada região do universo observável. E então, as estrelas começaram a brilhar. No núcleo de cada estrela,
4 núcleos de hidrogênio se fundem para formar hélio através da cadeia próton-próton. A pequena diferença de massa, 0,7%, se converte em energia através de E igual a mc2. Essa energia sustenta toda a vida. O hélio não é apenas um subproduto da fusão estelar, é a prova de que ela está acontecendo. Agora compreendemos por que o hélio é simultaneamente o segundo elemento mais abundante no universo e raro na Terra. A gravidade de nosso planeta simplesmente não é forte o suficiente para reter um gás tão leve. Átomos de hélio flutuam para a exosfera e escapam para o espaço, um vazamento inexorável que ocorre há bilhões de anos. E é precisamente por ser tão leve e inerte que o hélio se tornou indispensável para a tecnologia humana. O desastre do Hindenburg foi uma tragédia de escassez de recursos e política. A diferença entre hidrogênio e hélio ilustra perfeitamente a elegância da tabela periódica. Essa inércia química torna o hélio ideal para mergulho profundo, onde o nitrogênio causaria narcose fatal. Mas aqui está a ironia que fecha o círculo. Vivemos em um universo onde o hélio é produzido constantemente aos trilhões de toneladas por segundo. Mas em nosso planeta, este recurso é finito e não renovável. Segundo estudos do US Geological Survey, ao ritmo atual de consumo, enfrentaremos escassez significativa nas próximas décadas. E aqui está um momento de maravilhamento. Quando você segura um balão de hélio, está segurando átomos que foram forjados, possivelmente, nos primeiros minutos do Big Bang. Aquele gás passou bilhões de anos viajando pelo espaço, ficou aprisionado em minerais terrestres por centenas de milhões de anos e agora flutua suavemente em suas mãos. Em alguns dias, quando o balão murchar, aqueles átomos continuarão sua jornada cósmica. O hélio nos ensina algo profundo sobre nosso lugar no cosmos. Através da espectroscopia, da física nuclear e da cosmologia observacional, conseguimos decifrar essa linguagem universal. Descobrimos um elemento primeiro observando sua luz, depois encontrando-o na Terra, então compreendendo que ele alimenta as estrelas e foi criado no nascimento do próprio universo. A história do hélio é, em última análise, uma história sobre curiosidade humana e método científico. Jensen e Lockyer tiveram a coragem de propor um elemento nunca antes isolado. Ramsay teve a persistência de procurá-lo na Terra. Bethe e von Weizsäcker desvendaram os mecanismos da fusão nuclear. Cada avanço dependeu de aceitar evidências mesmo quando desafiavam o senso comum, de conectar disciplinas aparentemente não relacionadas. E ainda há mistérios. Será possível desenvolver tecnologias de fusão nuclear controlada que repliquem na Terra o processo que ocorre naturalmente nas estrelas? Laboratórios ao redor do mundo, incluindo o National Ignition Facility e o ITER, estão trabalhando para dominar isso. Se conseguirmos replicar o processo que alimenta as estrelas, teríamos acesso à mesma fonte de energia que mantém o Sol brilhando há 4,6 bilhões de anos. O combustível seria água comum. O produto seria hélio inerte, sem emissões de carbono, sem resíduos radioativos de longa duração. Mas a fusão nuclear controlada é extraordinariamente difícil. Confinar plasma a 100 milhões de graus, manter reações estáveis. As estrelas têm gravidade massiva fazendo o trabalho de confinamento. Nós precisamos usar campos magnéticos intensos ou lasers poderosos. Estamos, essencialmente, tentando criar mini-estrelas na Terra. E aqui está uma reflexão final que conecta tudo. O hélio nos lembra algo fundamental sobre a ciência. A natureza opera em escalas que vão do subatômico ao cosmológico, de femtosegundos a bilhões de anos. E ainda assim, há padrões, leis, princípios que se mantêm constantes através de todas essas escalas.
Um átomo de hélio no seu balão obedece às mesmas leis quânticas que um átomo de hélio no núcleo de uma estrela a 1000 anos-luz de distância. A linha espectral D3, que intrigou Jensen em 1868, é idêntica à que observamos hoje em galáxias distantes. A física não muda com localização ou tempo. E isso é, talvez, a descoberta mais profunda de todas. O universo é compreensível, suas leis são acessíveis à investigação humana, e com instrumentos suficientemente precisos e mentes suficientemente curiosas, podemos desvendar seus segredos mais íntimos. Da próxima vez que você ver um balão flutuando, lembre-se, você está testemunhando a leveza fundamental da matéria, a elegância da configuração eletrônica completa e a raridade geológica que aprisiona momentaneamente um elemento que pertence ao cosmos. E quando olhar para as estrelas à noite, saiba que dentro de cada ponto de luz, hidrogênio está se transformando em hélio, massa está se convertendo em energia e o universo está realizando a mesma alquimia nuclear que decodificamos através da ciência. O hélio nos ensinou que podemos ler a composição das estrelas analisando sua luz, que podemos reconstruir a história do universo estudando a abundância de elementos, que podemos explorar profundezas impossíveis compreendendo a física dos gases e que recursos que parecem infinitos no cosmos podem ser preciosos e finitos em nosso planeta. A jornada científica continua. Cada resposta gera novas perguntas. Cada elemento da tabela periódica carrega sua própria história de descoberta, suas próprias aplicações tecnológicas, suas próprias conexões com os processos fundamentais do universo. O hélio foi apenas o começo de nossa odisseia elementar.